Olá, querido em Cristo. Eu sou o pastor Carlos Figueiredo, seu amigo de longas datas, e é prazeroso dar uma passadinha por aqui para interagir com você. Eu quero compartilhar com você uma porção grandiosa da Palavra de Deus. Como você sabe, esse espaço é democrático, é acessível a todos. Portanto, fique à vontade. Entre aí agora neste canal, dê uma clicada no sinozinho e faça parte deste canal. E eu estou trazendo para a sua reflexão, ou para a nossa reflexão, um tema que é muito intrigante, mas é também instigante, né? E você vai entrar neste canal e vai dar a sua opinião. O que você acha da espiritualidade narcisista? Ou do narcisismo espiritual? Como você é sabedor, a espiritualidade narcisista é um fenômeno muito recorrente hoje, presente praticamente em todas as igrejas e em todas as religiões. A espiritualidade narcisista é uma deturpação da espiritualidade cristã. É uma patologia social. E nós vamos fazer uma diferenciação entre a espiritualidade narcisista e a espiritualidade cristã. Portanto, venha comigo rapidinho. Isaías, no capítulo 3, versículo 11, diz assim, 3:11 de Isaías: ai do perverso, porque ele sofrerá a sua paga. Ele sofrerá as consequências da sua perversidade. Olha, a espiritualidade cristã é caracterizada pela centralidade de Cristo. Paulo chegou a dizer: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Portanto, a espiritualidade cristã ela é caracterizada pela centralidade de Cristo. Já a espiritualidade narcisista, não. Ela é caracterizada pela centralidade do homem. É o homem relacionando consigo mesmo. E é uma relação patológica. É doentia. Nessa relação não tem espaço para o outro. Nem tem espaço para o divino, para Deus. É o homem relacionando consigo mesmo. Ele, através de uma introspecção, ele busca o autoconhecimento. E no autoconhecimento, ele supostamente busca o autoaprimoramento, o autoaperfeiçoamento. Então, observa que o homem é o centro. Ele se coloca no centro dessa escala de valores. O narcisista espiritual, ele tem na realidade apatia, aversão pelo outro. Porque a sua relação é consigo mesmo. Ele desenvolve uma percepção totalmente distorcida de si. Uma autoimagem totalmente distorcida. O narcisista espiritual, ou os narcisistas espirituais, eles estão em todos os lugares. O narcisista espiritual, ele tem um ódio peçonhento no seu coração. Ele aproxima das pessoas já na tentativa de sugar os nutrientes da fé daquela pessoa,
para desconstruir tudo que a pessoa vem construindo em termos de vida cristã. O narcisista espiritual, ele fala muito de si, por isso é fácil você identificar, hein? Um narcisista espiritual. Ele fala muito de si. Ele disse que estava no monte orando e que no monte Deus lhes fez grandes revelações. Ele tem delírios do pensamento. Ele tem alucinações que ocorrem nos sentidos. E ele desce do monte supostamente cheio do poder de Deus. Aí ele desenvolve aquela visão totalmente equivocada de si. Ele acha que os outros são inferiores a ele, mas que ele é o tal. O narcisista diz que está com o joelho doendo porque ele tem orado muito. Ele ora e Deus responde. Ele é um oráculo de Deus. Ele é um ungido de Deus. Ele é um profeta de Deus. O narcisista espiritual é perigoso. Ele não é amigo seu, ele é seu inimigo, ele é inimigo da sua fé. É inimigo da sua fé. Eu creio que por trás do narcisismo, eu não sei se existe alguns fatores, ou quais os fatores que levam a pessoa a desencadear esse tipo de transtorno de personalidade, mas eu creio que existe uma ação diabólica por trás do narcisismo. Porque ele odeia o ser humano. E onde existe ódio, Deus não está. O coração do narcisista é perverso. E diz aqui o texto de Isaías, conforme nós lemos, que o perverso sofrerá as consequências da sua perversidade. E o perverso leva o povo de Deus a se corromper. O narcisista nunca faz um elogio a uma pessoa. Muito pelo contrário. Ele quer tirar o que você tem de bom. A sua alegria, a sua razão existencial, a sua fé, a sua comunhão com Deus. Ele quer sugar o que você tem de bom e introduzir em você sempre uma mensagem de pessimismo, de negatividade, de medo, de sentimento de culpa. Ele sempre faz você sentir culpado. Um narcisista sempre aproxima de alguém dizendo o seguinte: olha, tenho orado muito a Deus. Então ele usa sempre o nome de Deus para legitimar o seu comportamento que é disfuncional, é anormal. Ele diz: olha, eu tenho orado muito a Deus e Deus me mostrou que você não está com Deus. Você precisa rever melhor o seu conceito de oração, o seu conceito de fé. Você precisa construir uma vida cristã mais saudável, porque Deus me mostra que você está em trevas. O narcisismo espiritual é uma patologia psicossocial. A gente precisa criar mecanismos de defesas contra o narcisismo espiritual e desenvolver, buscando a direção de Deus, para desenvolver habilidades para lidar com o narcisista espiritual. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Agora, é fácil você diferenciar, né, a espiritualidade narcisista da espiritualidade cristã, que é saudável, que é sustentável. É isso? Que é saudável, que é sustentável. Olha, lá em Gálatas, Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo. Então você observa, quando você começa a conversar com um cristão autêntico, logo você percebe que vai fluir dele, irradiar deles, emanar deles virtudes divinas. Logo você percebe que é um cara manso, tem uma certa mansidão, que é um cara humilde. E a humildade e a mansidão são virtudes divinas. Cristo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Logo você percebe que um cristão autêntico é um cara sereno, emocionalmente equilibrado. Né? Veja quando Moisés estava diante daquela situação, o povo começou a se desesperar.
Aí Moisés dirigiu-se ao povo com essas palavras: aquietai-vos e vocês verão o livramento de Deus. Então você observa uma certa serenidade, equilíbrio emocional. Então o cristão autêntico, ele é detentor dessas virtudes. Ele é um cara ponderado, né, ao defender os seus questionamentos, os seus posicionamentos. Ele é um cara ponderado, ele é flexível, ele não é um cara hostil, muito pelo contrário. Ele respeita a diversidade de pensamentos, de crenças, de religiões, né? Ele respeita a liberdade de expressão das pessoas. Então, o cristão autêntico é totalmente diferente do narcisista espiritual. Olha, a vida do narcisista é uma escuridão. É uma escuridão. Ele diz que tem paz, mas não tem paz. Ele diz que ora, mas é uma oração que não agrada a Deus, porque é uma oração voltada para o seu ego. Na realidade, o narcisista é alguém que aniquila o espírito, atrofia o espírito e eleva o ego. Todas as vezes que você faz um elogio a um narcisista, o ego dele se eleva. O ego dele é excessivamente elevado. Ele se acha o tal. Os outros são inferiores. Ele é o superior. Essa espiritualidade narcisista, ela é egocêntrica, é voltada para o ego. Além de egocêntrica, é uma espiritualidade, eu diria que autocêntrica, é voltada para o eu. O eu é o forte do narcisista espiritual. Ele não valoriza os outros. É uma autovalorização exacerbada. Olha, quando você encontrar com alguém e descobrir que este alguém é um narcisista espiritual, nunca faça um elogio a ele. Nunca faça um elogio, que você vai potencializar o estado dele. Nunca faça um elogio. Nunca diz para um narcisista: você é um homem de oração, você é uma bênção. Porque ele já diz que é um oráculo de Deus, que é um profeta de Deus, que é um ungido de Deus. Ele já fala isso para provocar o elogio, para buscar admiradores. Olha, a espiritualidade narcisista é sádica. O narcisista espiritual, ele tem prazer no sofrimento das pessoas. O narcisista é cheio de deformações de caráter. Ele não se converteu ao evangelho, não. Ele precisa de Jesus. Mas a gente não pode ser conivente com as atitudes do narcisista. E para legitimar suas atitudes, o seu comportamento que é patológico, é disfuncional, ele usa sempre o nome de Deus. Eu estava orando no monte e Deus falou comigo. Eu estava de joelho e Deus falou comigo. Portanto, aprenda a lidar com o narcisista espiritual. Nunca faça um elogio a nenhum deles. A espiritualidade cristã, essa é saudável. É isso? É uma espiritualidade saudável que não tem nada a ver com a religiosidade. Nada a ver com mediunidade, nada a ver com sensitividade. A espiritualidade cristã é a sua experiência com Deus, é uma construção para o resto da vida, é a busca do sagrado, é a sua relação com o divino, com Deus. Essa é uma espiritualidade saudável, sustentável. Então é fácil você diferenciar a espiritualidade cristã da espiritualidade narcisista. Aí diz o profeta Isaías, conforme nós lemos, que o perverso sofrerá as consequências da sua perversidade. E o narcisista espiritual é um homem perverso. Agora, como evangelizar os narcisistas espirituais?
O fato é que eles precisam de Jesus. Só a mensagem do Evangelho é capaz de desconstruir as bases do narcisismo espiritual. Portanto, eles precisam de Jesus.